Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. E hoje eu estou aqui com vocês para responder uma questão de geomorfologia. Mais uma vez estamos aqui falando de geomorfologia, tudo bem? É a questão número 8, estamos no capítulo número 2 da frente 1, no livro 1 do Poliedro, tudo bem? A página é a 84, a questão é a questão complementar número 8. Vamos dar uma lidinha nessa questão para entender exatamente o que está acontecendo e a gente responde cada uma das partes dela. Belezinha? Então vamos lá, a questão da Unicamp que nos diz o seguinte aqui no nosso enunciado. As rochas são agregados naturais de grãos de um ou mais minerais. São formadas por diferentes processos, podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. A partir dessas informações, responda. Na primeira parte, ele nos pergunta as principais diferenças entre as rochas sedimentares e magmáticas. Relembrando brevemente aqui o processo de formação de cada uma delas, eu pego aqui para a gente dar uma relembrada essa imagem que representa o ciclo das rochas, que vai dizer respeito aqui basicamente a partir das características principais dos processos de formação de cada uma delas. E aí a gente consegue lembrar o seguinte: as rochas magmáticas, como o próprio nome sugere, elas são rochas que são provenientes de um processo de resfriamento e solidificação do magma. Então, o processo de formação dessas rochas diz respeito única e exclusivamente ao processo de resfriamento e solidificação do material magmático. Mas, no entanto, a gente pode diferenciar as rochas magmáticas em dois subtipos principais: as rochas magmáticas extrusivas e as rochas magmáticas intrusivas. A diferença fundamental neste caso é o ambiente no qual o material magmático se resfriou e se solidificou. Se esse ambiente for um ambiente interno, dentro de uma estrutura rochosa, sem contato com a atmosfera, você diz então que o processo de formação foi de uma rocha magmática intrusiva. Enquanto o prefixo estru, da palavra extrusiva, nos leva a pensar justamente no caso contrário, num ambiente externo, no ambiente em que há o contato do material magmático com o ar, com a atmosfera. E aí, portanto, o processo de solidificação muito mais rápido, muito mais instantâneo e abrupto. Tudo bem? Então, as rochas magmáticas são rochas que se formam de acordo com a solidificação do magma, o que pode ocorrer no ambiente intrusivo ou extrusivo. Então, nós temos diferentes tipos de rochas magmáticas conforme esse ambiente de solidificação. Tudo bem? Agora, as rochas sedimentares, por outro lado, também têm no seu próprio nome uma certa sugestão ali de como que esse processo de formação se dá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o processo de formação dos sedimentos. O que são sedimentos? Sedimentos nada mais são do que fragmentos de rochas, tudo bem? Você tem uma rocha ali inteirona, coesa, maciça, ela vai sofrer um processo de intemperismo, um conjunto de processos que vão desgastar esta rocha, que vão fragmentar esta rocha. E esse material, então, os sedimentos, eles são justamente esses fragmentos das rochas que sofreram com esses processos de intemperismo. Então, o intemperismo, ele pode ser um intemperismo físico, químico, até biológico, eventualmente, é um conjunto de processos que vão transformar rochas em sedimentos. Uma vez formados esses sedimentos, eles podem sofrer com os processos de erosão. O termo erosão ele é geralmente utilizado para se referir a transportes, ok? Processos que vão transportar esses sedimentos. E geralmente estão associados à água, aos ventos, à própria gravidade, eventualmente, ok? A erosão vai fazer com que esse material se acumule em partes mais baixas do relevo, e aí você acaba tendo uma sobreposição de camadas de sedimentos, de modo que as camadas lá abaixo vão começar cada vez mais sofrer essa pressão e, eventualmente, ir se compactando, tudo bem? O que, passados milhões e milhões de anos, vem a formar uma nova rocha, uma rocha sedimentar. O esquema que eu coloquei aqui para vocês apresenta o termo meteorização e erosão. Pode entender meteorização como um sinônimo de intemperismo, tá bom? O conjunto de processos responsáveis pela fragmentação de uma rocha e transformação dela em sedimentos. Então, uma rocha sedimentar é uma rocha que se forma pelo acúmulo e compactação de sedimentos de outras rochas. Você tem um processo inicial de intemperismo e erosão de outras rochas quaisquer. Essas rochas vão se transformar em sedimentos e esses sedimentos, ao se acumularem e se compactarem, passando por um processo que a gente denomina como litificação, como aparece aqui no nosso esquema, tá bom? E aí, posteriormente, você tem a formação, então, das rochas sedimentares.
Então, as rochas sedimentares se formam graças ao acúmulo e compactação dos sedimentos. Tudo bem? Então, na primeira parte, nós temos essa discussão. Na parte B da questão, ele nos pergunta como se forma uma rocha metamórfica. Novamente, retomando esse exemplo aqui, esse esqueminha, primeira coisa de tudo é pensar nesse termo, rocha metamórfica. Metamórfica nos leva a pensar na ideia de metamorfose, transformação, tudo bem? Então a ideia é, as rochas metamórficas são, na verdade, rochas que se formam a partir de rochas pré-existentes, como resultado de alguma dinâmica, de alguma transformação, né, sobre essas rochas antes existentes, alterações essas que estão associadas basicamente a um aumento da temperatura e da pressão, tudo bem? Então, quando você tem um aumento da temperatura ou da pressão sobre uma rocha, aplicada sobre uma rocha qualquer, tudo bem? Essa rocha qualquer, ela pode sofrer um processo de transformação na sua estrutura química, mineralógica, na sua estrutura física, na sua composição, de modo geral, e aí, então, ela passa a se constituir como um novo tipo de rocha, ela não tem mais aquelas características que ela tinha anteriormente. De que modo que ocorre este aumento da pressão e da temperatura? De grande parte das vezes, e eu me arriscaria a dizer, inclusive, que na totalidade das ocasiões, ou quem sempre, você pode associar o fenômeno de metamorfização de uma rocha a uma atividade endógena. Como assim? Eu não posso considerar que o intemperismo e a erosão são capazes de metamorfizar uma rocha. Okay? Uma rocha que sofre intemperismo e erosão, ela se transforma em sedimentos. Então, o intemperismo e erosão, como fenômenos exógenos, fenômenos que atuam na superfície, na parte externa, né, da estrutura do nosso planeta, eles não têm capacidade de metamorfizar rochas. Metamorfização de rochas pelo aumento da pressão e da temperatura, isso pressupõe sempre uma dinâmica tectônica, uma atividade vulcânica, uma atividade sísmica, como um terremoto, por exemplo, tudo bem? Então, se você estiver considerando o processo de formação de uma rocha metamórfica, você pode falar o seguinte: as rochas metamórficas se transformam a partir de um aumento da temperatura e da pressão aplicada sobre uma rocha pré-existente, e esses fenômenos, né, esse processo de transformação sempre associado a uma dinâmica endógena, tudo bem? Então as rochas metamórficas se formam pelo aumento da temperatura e da pressão em rochas pré-existentes através de alguma dinâmica de algum fenômeno de ordem endógena. Tudo bem? Belezinha? E na última parte da questão, aí um pouco mais complexa, né, a pergunta é a seguinte: no Brasil, entre os períodos Jurássico e Cretáceo, houve um surgimento de vários diques de diabásio com direção noroeste, além de campos de derrames basálticos. Aqui podemos relacionar o aparecimento de tais diques e derrames basálticos? Primeira coisa de tudo que a gente tem que considerar neste enunciado: diques de diabásio e derrames basálticos. O que isso representa? Tanto o diabásio como o basalto, que são as rochas mencionadas na questão, são, na verdade, exemplos de rochas magmáticas extrusivas, principalmente. Tá bom? Elas podem ter, eventualmente, uma formação intrusiva, não é muito comum, mas elas são, de modo geral, caracterizadas, melhor dizendo, como rochas magmáticas extrusivas. Tudo bem? Ele vai falar que no Brasil nós temos a formação destes tipos de rocha nestes períodos geológicos específicos, né? O Jurássico e o Cretáceo, ok? Como podemos justificar esse processo de formação dessas rochas magmáticas nestes períodos geológicos em específico? Aqui é importante ressaltar o seguinte: quando a gente está falando do território brasileiro, do ponto de vista tectônico, a gente está pensando em um território que, em linhas gerais, não apresenta muita atividade vulcânica, atividade sísmica, entre outros fenômenos. Tudo bem? O porquê disso se deve ao fato da nossa placa, né, a placa sul-americana, ter os seus limites com a placa africana muito distantes do território brasileiro. Okay? O Brasil encontra-se aqui nessa porção especialmente a leste, tudo bem, no continente sul-americano, fazendo litoral aqui no Oceano Atlântico, e os limites do território brasileiro aqui no Oceano Atlântico, principalmente, eles estão muito distantes do limite da placa tectônica sul-americana com a placa africana, ok? Poderíamos também considerar o limite no outro sentido aqui no lado oeste da América do Sul, ok? E também seria um exemplo de limite tectônico que se distancia consideravelmente do nosso território.
Portanto, a moral da história é a seguinte: se na grande parte das vezes as atividades vulcânicas, os terremotos, os tsunamis, os movimentos tectônicos de modo geral e os fenômenos associados a isso, eles se manifestam de modo mais frequente, de modo mais intenso, principalmente, nas regiões próximas aos limites das placas, você pode considerar então que o Brasil tem uma ausência ou uma praticamente inexistência, né, desses fenômenos por conta dessa distância, por conta dessa diferença aí, né, entre o nosso território e as margens das placas tectônicas, ok? Então, o que justificaria a ocorrência de um fenômeno vulcânico nesse período mencionado pela questão? Aqui vale ressaltar, na verdade, que o território brasileiro e toda a placa sul-americana, na verdade, vem se afastando em relação à placa africana, como o próprio esquema que a gente tem aqui representa, ok? Essa animação aqui, ela representa também exatamente esse mesmo fenômeno. A deriva continental da chamada antiga Pangeia, okay? Que era aquele supercontinente, em que todos os demais continentes estavam ali aglomerados, e a posterior formação da atual configuração continental. Reparem como a América do Sul e a África vêm se separando, né, a partir dos últimos 150, 120 milhões de anos aproximadamente, tá bom? O que você pode pensar? A partir da separação entre duas placas tectônicas, a dinâmica que você observa é geralmente um processo de extravasamento magmático. Você tem duas placas que, ao se abrirem, vão permitir a formação ali no meio de um buraco, de uma fenda, ok? E essa fenda ela vai ser rapidamente preenchida pelo material magmático, que, por sua vez, vai se solidificar e dar origem a uma rocha magmática. Então, muitas vezes, né, um processo inicial de abertura entre duas ou mais placas tectônicas, ele pressupõe justamente um amplo processo de formação de rochas magmáticas. Isso pode ocorrer tanto no ambiente que dará origem ao oceano, okay, quanto no próprio continente. Por que o ambiente que dará origem ao oceano? Me explico. A ideia seria o seguinte: se eu tenho aqui, a partir dessa abertura entre as placas, a formação dessa fenda, essa fenda, por ter uma altitude relativamente mais baixa em comparação aos lados aqui, né, aos continentes, ela acaba possibilitando a formação de pequenos lagos que se formam graças a esse redirecionamento dos fluxos de água como, né, resultado dessa diferença de altitude e, no final das contas, pela atuação da força da gravidade, ok? Então, num primeiro momento, associado à separação entre duas ou mais placas tectônicas, você tem a formação desses lagos como resultado desse acúmulo da água. Na medida que essas placas continuam se separando, esses lagos eles tendem a se expandir até que eles dão origem ao oceano, até que eles se transformam no oceano efetivamente. Tudo bem? Mas eu não queria nem falar muito disso, não vamos nem dar muito destaque nesse vídeo sobre essa ideia. O que eu queria chamar a atenção, na verdade, é isso aqui. Ó. Se a gente pega na verdade, esse perfil geomorfológico do estado de São Paulo, ok? O que a gente consegue identificar nesta região aqui, que a gente denomina como cuestas? Uma série de formações basálticas, ok? Tanto nessa borda leste aqui da bacia sedimentar do Paraná, ok? Quanto também nessa unidade do relevo que fica entre os dois planaltos aqui do estado de São Paulo, ok? Que é a depressão periférica. Tanto a depressão periférica quanto na região que a gente chama de cuestas, a gente observa essa condição, uma série de formações associadas ao material de origem magmática, ok? Tanto o basáltico como o diabásio, que a gente também mencionou. A questão fala de diques de diabásio. O que são diques? Diques são, na verdade, essas formações perpendiculares à superfície com uma orientação vertical, ok? Caso você queira se referir a esse mesmo tipo de formação, mas com uma orientação horizontal, paralela à superfície, você pode utilizar o termo soleira, ok? Então, uma soleira ou um dique são formações intrusivas ou extrusivas, ok? Geralmente associadas a rochas magmáticas. Então, na verdade, a formação dessas estruturas ela se deve justamente àquele momento inicial de abertura entre a placa sul-americana e a africana, na passagem ali do Jurássico para o Cretáceo, ok? Mais ou menos ali entre 100 e 60 milhões de anos antes do atual momento, tá bom? Então, a ideia seria pensar o seguinte: naquele momento que você tem a abertura inicial entre as placas, nesse momento você tem a possibilidade desse material magmático eventualmente, né, penetrar ali nas estruturas das placas, nas duas placas, no caso, né, tanto na placa africana como na sul-americana, e a partir deste processo nós temos então a formação desses derrames magmáticos. Interessante porque aquela representação ela mostra isso aqui, ó.
essas manchinhas escuras aqui no território brasileiro representam justamente esses derrames magmáticos, tá bom? Reparem comigo, ó, como isso surge aqui a partir justamente desse primeiro estágio de separação entre as placas, tá bom? Essa manchona de coloração mais escura que a gente observa aqui no Brasil é justamente isso que a gente está falando aí, esses derrames magmáticos, essa estrutura. Então, voltando à pergunta, okay? Aqui podemos relacionar o aparecimento de tais diques e derrames basálticos basicamente ao processo de separação da placa sul-americana em relação à placa africana. Então, você poderia responder o seguinte: o aparecimento dessas estruturas se deve à abertura entre a placa sul-americana e a africana, processo este responsável pelo um amplo extravasamento do material magmático que posteriormente deu origem a essas estruturas. Apenas fazendo um breve paralelo, talvez você já tenha ouvido falar a respeito de um tipo de solo que a gente encontra de modo bem abundante no interior do estado de São Paulo, que são as chamadas terras roxas, ok? Uma outra denominação para esse tipo de solo seria nitossolo, com N, tudo bem? Nitossolo são os solos de terras roxas, ok? Que são famosos, conhecidos pela sua grande fertilidade, por estarem associados ao ciclo de produção do café no estado de São Paulo, principalmente, ok? E são solos de origem vulcânica. A coloração avermelhada que eles possuem, na verdade, o termo terra roxa é um certo problema de tradução, ok? Do italiano rosso, né? Lembrando que nós tínhamos muitos imigrantes italianos que trabalhavam nas lavouras do café naquela região e eles utilizam esse termo rosso para se referir à coloração vermelha, ok? Da terra naquela região, e aí acaba sendo, eventualmente, né, de modo mais coloquial, denominado como terra roxa, ok? As terras roxas, os nitossolos, eles têm essa coloração avermelhada em razão da sua relação com o basalto. O basalto, ao sofrer intemperismo e erosão, ao se degradar, ao ser decomposto, ele dá origem a um solo de coloração avermelhada. Tem muito a ver também com o processo de oxidação do ferro, que é um dos elementos que constituem essa rocha e esse solo, ok? Mas, de modo geral, você também pode associar essa mesma discussão que a gente está tendo aqui, o processo de formação dos diques basálticos no interior de São Paulo, na região das Cuestas, ok? Também a formação dos nitossolos das terras roxas. Belezura? Tudo bem, gente? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Bons estudos para você.